Meu nome é Antônio Carlos, minha formação é História, eu sou doutor em História pela UFMG e sou professor de História na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Penso que a importância de nós discutirmos sobre a República tem a ver com uma questão de um pacto de fundação, né? A percepção do cidadão dentro do Estado Nacional onde ele faz parte, né? Refletir um pouco sobre isso, eu acho que é importante nos dias de hoje. Meu nome é Júlia Calvo, eu sou graduada em História, sou doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas. Hoje eu leciono aqui no Departamento de História da PUC Minas e acho um momento muito oportuno para se tratar da questão republicana, visto que hoje a gente vive uma crise democrática visível, né, uma instabilidade. Então é um momento da discussão e do debate. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Lá, em novembro, é comemorado o Dia da Proclamação da República. Instaurado em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. No mesmo dia, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instaurando um novo governo provisório. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. Muitos fatos importantes marcaram a nossa história. O Horizonte Debate de hoje discute quais os reflexos desse marco histórico no país nos dias de hoje. Sr. Antônio, você colocava da ideia de representatividade dos cidadãos. O que você quis dizer no início, na sua... Exatamente. Existe um topói, um lugar comum em história, que a República é uma res pública, uma coisa pública, né? Ou seja, o cidadão, ele tem que se sentir, ou deveria se sentir, como parte dessa República. A República, então, ela foi instaurada em 1879 com uma promessa, e essa promessa, efetivamente, até hoje, ela não foi cumprida. Então, a República seria uma promessa não realizada, né? Nós tivemos, após ali a primeira década republicana, uma década bastante perdida, poderíamos dizer assim. Após isso, a criação, a partir de 1898, de um condomínio oligárquico. E esse condomínio oligárquico, ele tomou algumas providências de fechar os canais orgânicos de participação, criou a política que a gente chama de política dos governadores, que é aquela política do café com leite, né? Uma alternância no poder, normalmente entre Minas e São Paulo, até que uma crise mundial derrubou essa república liberal conservadora, extremamente excludente e que deu vez a um outro modelo de república, que não era mais liberal conservadora, subida com a Revolução de 30, né? Eu acho muito interessante essas rupturas, né? O historiador está sempre procurando rupturas, está sempre procurando momentos onde a coisa muda, onde a roda gira. Né? A roda da história está girando a todo momento, mas gira com mais intensidade nesses momentos. Se é que essa imagem... Professor Antônio, se a gente buscar, professora Júlia, a crise da monarquia como uma introdução dessa nossa conversa sobre res pública, o que foi a crise da monarquia que antecedeu essa problemática que o professor Antônio está colocando, Júlia? É interessante, porque esse movimento republicano, ele começa justamente com uma confusão entre a própria figura do imperador e o processo monárquico em si. Há um desgaste, né?
em termos de organização do Império, a gente fala em 3 crises, que é a crise religiosa, né, a crise militar e, por fim, a abolição da escravidão. Que é muito interessante a gente pensar no caso de Minas, que a principal debandada da monarquia para a República em Minas tem a ver com essa abolição. Então, nesse processo, a gente tem uma reorganização dos pactos, dos compromissos. O professor Antônio lembrou bem essa promessa não realizada. Então, você tem novos compromissos que vão se firmar nessa monarquia em crise, que vão partir para esse movimento da República. Né? Só para a gente contextualizar esses 3 pontos. Havia uma interferência do Estado na questão da religião. Eu acho que é interessante que estudamos Dom Pedro II como um sujeito tão carismático, né? Aquele velhinho, sempre com a família em volta. Dom Pedro II era dado às questões tecnológicas, né? Então estava sempre tirando uma foto, sorvete pitanga, gostava do telefone, se espantava com isso, né? Ia à Europa e contava de um reino do Brasil, e essa coisa toda. Fotografava muito, né? Assim, um sujeito pitoresco, vamos dizer assim. O que essa figura interfere nesses três pontos? Vamos estender um pouquinho mais. O que era a questão religiosa nesse ponto? A abolição da escravatura, a Guerra do Paraguai. O que tem desses elementos nesse processo, por favor? Bom, a Guerra do Paraguai, ela realmente é um divisor de águas. Se para o Uruguai e para a Argentina, ela funciona como a constituição do próprio Estado-nação, para o Brasil, ela revela os pés de barro no qual a monarquia se encontrava. Então, os negros que vão lutar nessa Guerra do Paraguai, e eles lutam, são muito bem-sucedidos e lutam ao lado de forças que são republicanas, né, os aliados, né, a Tríplice Aliança ali, seus aliados uruguaios e argentinos, e não havia escravidão. E o negro que volta condecorado da Guerra do Paraguai, ele chega e encontra o seu primo, o seu irmão, o seu pai, ainda grilhoado ali no tronco, né, na senzala, né, sendo tratado como alguém subhumano, né? Então, isso tudo aí, o próprio posicionamento do Exército, né, de não aceitar mais perseguir negros fugidos, nós não somos capitães do mato, é o que se falava, né? O próprio o papel do positivismo também, na formação, Benjamin Constant, né? Tudo isso aí. E uma questão que, assim, me incomoda bastante disso não ser tão falado como deveria ser, é que a grande força territorial, além do Exército de linha, era a Guarda Nacional. Sim. E a Guarda Nacional era formada por proprietários de terras. E que, simplesmente, eles cruzam os braços diante do que a nossa República foi dada através de um golpe militar. Muitos viriam posteriormente, né? Mas o nosso ídolo, Leandro Carnal, colega de vocês, vai dizer isso. A nossa República nasce de um golpe. Nasce de um golpe. Agora, pegando, Júlia, o gancho da fala inicial do Antônio, que está norteando esse nosso primeiro bloco, é de novo uma crise de representação. É uma crise. Essas pessoas chegam, eu quero ser respeitado porque eu morri, eu perdi meu braço nessa guerra, em nome disso, de proteger isso aqui, e vocês não estão dando respeito para a gente, né? Estenda nisso, por favor. É um princípio que passa pela participação. Eu acho que a ideia de república, ela tem esse nascer. A república é um conceito romano. E ele está voltado para esse espírito de participação. Então, todos são responsáveis. Então, você luta por uma nação, por uma pátria. Quando você volta, as coisas estão completamente fechadas nas mãos das mesmas pessoas, com uma crise de governança, né? Então, o processo que vai se estabelecer aí é interessante. Agora, nesse processo de participação, a gente começa a ter uma inspiração sempre de fora para dentro. A República, que aí eu vou aproveitar esse gancho do golpe militar. A República Brasileira, ela nasce de um golpe militar porque, na verdade, é a centralização e o militarismo
que ganham a disputa na ideologia republicana. Você começa a discutir república no Brasil, em 1870 você tem um manifesto no Rio de Janeiro, e aí estão todos os elementos externos da inspiração da Revolução Francesa, de igualdade, o cientificismo. Mas é quando, em 1873, você tem o Manifesto Paulista, que se define o que seriam os princípios dessa república, norteada na centralização, para justamente acabar com as tensões e a facção. Então, esse ideal de participação que volta lá, com os militares que vão lutar na Guerra do Paraguai, com essa discussão da liberdade, da igualdade, ele vai ser colocado de lado para que outros pactos se afirmem no país. Júlia, Antônio, a gente está caminhando para o fim desse primeiro bloco, mas é claro que eu já vou deixar a reflexão do próximo. Nas eleições municipais, o que se ouviu de eleitores jovens dizendo assim: esse candidato não me representa. Não me representa. É por isso que eu estou puxando esse gancho da ideia de que a crise de representação. Agora, que crise que é essa do jovem do Facebook, que o candidato não o representa? Não. Que tipo de representação que é essa? É o cidadão pós-moderno. Sim, nós vamos para um breve intervalo. Você vai ser representado pelo seu candidato, pelo seu vereador, pelo seu prefeito? Voltamos daqui a pouquinho.